Olá, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no CNN Agro News. Vem comigo conferir os destaques do mundo do agro desta terça-feira. Boa noite para você. O ministro Márcio Elias, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, negou que a redução do imposto sobre o etanol vindo dos Estados Unidos esteja na mesa de negociação das tarifas de 25% recomendadas pelo USTR a produtos brasileiros enviados ao país norte-americano. O senador Flávio Bolsonaro sugeriu em um documento enviado ao governo americano que os dois países zerem as tarifas de forma recíproca sobre o etanol e o açúcar. O ministro afirmou que o presidente Lula determinou que o tema não seja tratado nessa negociação. No documento que recomendou a imposição de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros, o USTR citou o fim da cooperação bilateral entre os dois países no mercado de etanol. Desde 2023, o Brasil deixou de adotar um tratamento tarifário recíproco e passou a cobrar uma tarifa de 18% sobre as importações de etanol dos Estados Unidos. A gente preparou uma ilustração para destacar o comércio de etanol entre os dois países. Vem aqui no telão para a gente conferir esses números, portanto. Só que o detalhe interessante é que os dois países mostraram uma retração de importação de etanol. E a queda dos americanos foi ainda maior do que a queda registrada aqui no Brasil. A importação de etanol no Brasil em 2015 foi 512,9 milhões de litros e em 2025 323,4 milhões de litros. Já a dos americanos em 2015 foi 322 milhões de litros e em 2025, 10 anos depois, cerca de 200 milhões de litros. A editora do CNN Agro, a Luciana Franco, destaca como o avanço do Brasil na produção de etanol à base de milho movimentou o mercado e até acirrou a concorrência com o etanol americano. Só que a partir de 2017, o Brasil investiu muito na produção de etanol de milho aqui dentro do internamente, né? Então, para ter uma ideia de números, a gente cresceu entre 2015 e o ano passado, a gente saiu de 500 milhões de litros para 10 bilhões de litros. Então, o Brasil não precisa mais importar etanol dos Estados Unidos. Então, por isso que nós reduzimos as nossas compras no mercado externo. Os Estados Unidos reclamam, ele não entende que na verdade, o que os representantes das entidades nacionais brasileiras fizeram ontem foi tentar mostrar, do ponto de vista técnico, que não é uma proteção de mercado, não é uma redução voluntária, né, simplesmente para romper a relação com o parceiro. É um aumento mesmo de produção no mercado interno. O Brasil está se tornando autossuficiente, então ele não demanda mais dessas compras externas. Mais detalhes lá na reportagem da Luciana Franco no site da CNN Brasil. A Sociedade Rural Brasileira afirma que o relatório da seção 301, que embasa a imposição de tarifas a produtos brasileiros, especialmente em relação ao desmatamento ilegal, prejudica tanto o Brasil quanto os próprios Estados Unidos. Em nota, a SRB afirma que a investigação parte de uma distorção fundamental da legislação ambiental brasileira ao sugerir que o país tolera o desmatamento ilegal de forma sistêmica. Para a entidade, o Brasil possui um dos marcos legais mais rigorosos do mundo para a proteção da vegetação nativa e conta com mecanismos de monitoramento e fiscalização capazes de identificar e diferenciar os desmatamentos legais e ilegais. E o governo federal não conseguiu chegar a um consenso com a Frente Parlamentar da Agropecuária acerca do projeto que trata da renegociação das dívidas rurais. Parlamentares ligados ao agronegócio se reuniram com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, na manhã desta terça-feira para tentar um acordo. Segundo o presidente da frente, o Pedro Lupion, o governo apresentou uma medida provisória como alternativa. O texto autoriza a criação de linhas especiais para a renegociação de dívidas de produtores rurais que foram afetados por perdas climáticas e com dificuldades econômicas, utilizando os recursos públicos para financiar as operações. Este foi o CNN Agro News. A gente volta logo após o CNN Prime Time. Uma boa noite para você.